E aí, parte 2, continuando com condutibilidade elétrica. Aí temos como classificar cada um desses tipos de substância, desses elementos. Temos que base sempre termina com OH. Você vê a fórmula de algum elemento e terminar com OH é uma base. Sais sempre tem a presença de metais, então por causa... Não, se tiver o metal, não marque logo que é sal. Faço por eliminação. Se não tem OH, não é base. Se não começa com H, não é ácido. Então, ou se não tiver duas substâncias e oxigênio, se não tiver duas substâncias e oxigênio, vai ser um óxido. Se não for nenhum desses e tiver a presença de metal, é um sal. Óxidos só tem dois elementos, duas substâncias, e uma delas tem que ser o oxigênio. É bem simples. Faça por eliminação e vai dar tudo certinho. Vou fazer o exemplo. Primeira substância. Começa, ó, vamos fazer deixando o que ela é pelo último. Tem OH? Não tem, então não é base. Tem a presença de metal? Não tem, então não pode ser sal. Tem dois elementos? Não, aí tem três. Então não pode ser óxido. Então se começa com H, é um ácido. Não é difícil. Próxima substância. QOH. Terminou com H, base. Próxima substância. MgOH2. Terminou com OH, base. Outra substância, NaCl. Tem a presença de um metal, que é o sódio. Não tem OH, então não é base. Não começa com H, então não é ácido. E não pode ser um óxido, pois não tem oxigênio. Então é um sal. HF começa com H, é um sal. E a última passou simples também. Agora sim, coeficiente de solubilidade. Aí, conceito de coeficiente de solubilidade, só para ter uma ideia. Quantidade de soluto que pode ser dissolvido numa certa quantidade de solvente. Normalmente é 100 gramas de um solvente que normalmente é água, mas pode aparecer não sendo 100 gramas de solvente. Pode ser outra coisa, então pode ser outro número. Então preste atenção aí. Aí, um exemplo... 50 gramas de um certo solvente, pode ser sal, em 50 ml de água, em 100 ml de água. Aí tá aí um exemplo de como montaria um coeficiente de solubilidade. Também pode aparecer em gráfico. Aqui não está a parte de gráfico, mas é bem fácil a interpretação, é só ir seguindo a linhazinha do gráfico que consegue fazer a interpretação. Aí são divididas em substâncias. Coeficiente de solubilidade é dividido em substâncias saturadas, insaturadas, supersaturadas e saturada com precipitado. Soluções saturadas são quando o coeficiente de solubilidade é igual à quantidade de soluto. Por exemplo, podemos dissolver 50 gramas de sal em 100 gramas de água. Vamos lá, pega 100 gramas de água e joga 50 gramas de sal. Isso vai ser uma solução saturada. Solução insaturada é a solução que tem soluto menor do que a capacidade total do coeficiente. Por exemplo, temos 100 gramas de água e só jogamos 30 de sal, sendo que o coeficiente caberia 100 gramas, sendo que o coeficiente caberia 50 gramas de sal total. Mas vamos lá, só coloca 30, aí teremos a solução insaturada. Soluções saturada com precipitada quando colocamos a mais do que o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, cabe 50 gramas de sal, vamos lá e colocamos 70, vai passar do coeficiente e vai sobrar um restinho, por isso que se chama com o corpo no fundo, porque sobrou um resto ali de soluto. E soluções supersaturadas é quando, por exemplo, colocamos 50 gramas, pegamos e aquecemos aquela substância. 50 gramas de sal com 100 de água, aquecemos aquela substância vai aumentar o quanto consegue dissolver. Por exemplo, se aumentamos a temperatura e antes cabia 50 de dissolução total, agora vai caber 70, 80, 90, isso vai depender do que a questão fornecer. Agora vamos dar as fórmulas de aspectos quantitativos. Se vocês quiserem, podemos fazer questões sobre isso, é muito bom praticar, porque a prova vai ser praticamente
praticamente cálculo, muito bom praticar. Temos aqui as fórmulas, que concentração comum é igual a M1, que é massa dos solutos em gramas, e o volume da solução, que é em litros. Título é a massa do soluto, sobre a massa da solução total. E temos que título em volume, abre aspas, porque eu não sei bem se o nome é título em volume, mas é a medição de como título, só que aplicando em volume, temos que V1 é o volume do soluto e VS é o volume da solução. E por último, temos parte por milhão e parte por bilhão, que aí é bom prestar atenção na quantidade de zero, dar uma revisadinha em notação científica, que dá para trabalhar com notação científica em parte por milhão, aí depende da escolha de vocês. Temos que parte por milhão é ppm, que é parte por milhão, igual a M1 medidos em miligramas e ms medido em quilos, e parte por bilhão é M1 medidos em miligramas e ms medido em toneladas, por isso bilhão.